E como nós fazemos todos os dias, vamos iniciar a programação orando, né? E eu quero convidar você. Olha que convite. Vamos orar. Esse é o convite que eu faço. Tantas pessoas nos convidam para coisas tão sem graça, né? Coisas chatas às vezes. Coisas que eu já assumi uma postura assim. Eu só aceito convite quando me agrada. Quando não me agrada, eu não aceito, não. Não vou me chatear. Sabe? Mas o convite que eu faço para você nesta manhã é de oração. Vamos orar juntos, vem orar com a gente. Né? Não sei se você já orou ou se será a primeira oração do dia. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedir para Deus nos ajudar a entendermos tudo aquilo que será dito na programação de hoje, neste culto, que eu creio que é de extrema importância a gente entender, compreender. Vamos orar para Deus nos fortalecer, orar para Deus nos ajudar a não tropeçarmos, porque existem infinitas coisas que nos fazem tropeçar. Muitas e muitas coisas nos levam ao tropeço. Né? Às vezes a gente tropeça pensando, olhando, ouvindo. Tropeço. Que Deus nos ajude. Querido Deus, amado, poderoso, maravilhoso, tremendo Senhor da glória, Deus eterno, Deus todo-poderoso, de graça, de poder, de glória, Deus de majestade, Deus de amor, Deus de justiça, Deus de fidelidade, Deus de verdade. Nós queremos glorificar e engrandecer o Senhor. Te adoramos nesta manhã, nos juntamos em espírito e em verdade, exatamente por isso, para te adorar, para prestar ao Senhor um culto verdadeiro, para agradecer o Senhor. Nos juntamos aqui para aprender do Senhor, nos juntamos aqui para crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor, porque só podemos amar a quem conhecemos. E nós queremos, Senhor, te amar cada dia mais. E te amar de verdade. Não aquele amor que só espera, não aquele amor que só pede, não aquele amor que só espera que o outro faça, mas aquele amor tão puro, que só queremos te servir, só queremos te agradar, aquele amor que nos leva a sermos servos, aquele amor que nos ajuda a reconhecer que Tu és o Senhor das nossas vidas. Louvado, exaltado e glorificado é o Senhor.
Senhor, eu particularmente não quero pedir nada, não. O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe das minhas necessidades. Eu não sei se algumas pessoas estão pedindo e elas têm esse direito de pedir, mas eu não quero pedir. Quero louvar e glorificar o Senhor. Bendito és tu, Senhor, que tudo pode, que tudo conhece. Ah, Senhor, eu tenho um pedido, sim, aqui agora me veio, me lembrei. A nossa irmã Maria Luísa, que vai passar por uma cirurgia. Pedir que o Senhor esteja à frente de tudo isso. Mas por mim, pelos meus, eu só tenho que te agradecer. Pedir, sim, graça. Pedir que o Senhor me fortaleça a continuar nesse trabalho. Tão difícil. E que às vezes se apresenta tão improdutivo. Senhor, fala conosco. Esta é a oração que faço, louvando, adorando, glorificando e bendizendo o Senhor, no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Falando aí, né, que a ceia é quinta-feira agora, dia 12. Isso, dia 12 é a ceia. Quinta-feira, você é convidado. Se você quiser participar, né? Você está convidado para participar da ceia com a gente. Vamos abrir a Bíblia. Abre a Bíblia. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3. O irmão mandou um zap aí agora assim, não desanima, gente. Eu não desanimo, né? Eu não tenho direito de desanimar. Por tudo que Deus já fez na minha vida, pela transformação de vida, pelas bênçãos, pela graça, por lugares aonde Deus já me levou, lugares que eu nunca podia imaginar que eu iria, lugares aonde Deus me levou a pregar a palavra, nunca poderia imaginar na minha vida. Eu não tenho direito de desanimar. Agora, que é difícil, viu? Pensa você que é mamão com mel, não. Difícil. Difícil. Situações que a gente enfrenta que não é fácil. Mas vamos tocando aqui. Abre aí, meu irmão, minha irmã. O que nos dá esperança, né? É isso que eu vou falar hoje. É isso que nos dá esperança. Quando as coisas ficam difíceis e parece que a gente não consegue enxergar um palmo assim, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Na frente do nariz, não por ignorância,
mas porque é por confiança mesmo. A gente tem que tocar o barco. Não enxerga, mas tem que continuar indo. É difícil. 2 Pedro 3,3. E é assim que será. Talvez não esteja assim para você, mas o dia que estiver, e se estiver, você vai ter que agir dessa maneira. Seguir em frente. Porque, vamos ler aqui. 2 Pedro 3,3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Hoje eu quero falar para vocês que nós estamos nos últimos dias. Não no último dia, nos últimos dias. E a marca desses últimos dias nos é mostrada nesta segunda carta do apóstolo Pedro. No capítulo 3, versículo 3. Qual é a marca dos últimos dias? A marca dos últimos dias são os escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos. E é isso que a gente vê. Ninguém, em sã consciência, pode negar que nós estamos nos últimos dias. E eu já expliquei para os meus irmãos e irmãs que os últimos dias tiveram início com Jesus Cristo. Depois do curto ministério de Jesus, Jesus teve um ministério curtíssimo, de apenas 3 anos. Com o ministério de Jesus, iniciou-se os últimos dias, que perdura até agora. E esta marca dos últimos dias, ela é evidente. Né? Pedro deixa claro aqui para a gente. Cada um andando segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. E em muitos casos, em grande parte dos casos, e às vezes isso nos traz um pouco de revolta, protegidos pela própria lei dos homens. Bom, não quero entrar nesse assunto, mas a verdade é que esses tais escarnecedores que hoje tomam conta, desprezam a verdade, desprezam a salvação e têm
muitas vezes nas suas salas, nos seus gabinetes, muitas vezes até no seu peito, um crucifixo. Sexta-feira o irmão perguntou algo sobre o crucifixo nas urnas funerárias, né? Você vê que ter um crucifixo não quer dizer nada, porque a maioria tem um crucifixo, mas são escarnecedores. São pessoas que desprezam a verdade, não usam a verdade como escudo, mas zombam da verdade, criando uma outra verdade. Desprezam a verdade que é um só Senhor. E como é que eles desprezam? Ninguém diz, olha, eu desprezo, para mim não é um Senhor só, não. Ninguém diz isso. Mas é através das suas ideias, das suas filosofias, é através das formas que se inventam e se propagam do humanismo, da autoestima, da defesa de coisas que Deus abomina. Isso tudo vai nos mostrando o escárnio, a zombaria da lei de Deus, a zombaria da palavra de Deus. E o próprio Senhor nos revelou através da sua palavra que nos últimos dias, não no último dia, nos últimos dias, seria desta forma. Os homens iriam viver segundo a sua própria cabeça, segundo sua própria vontade, segundo seu próprio desejo. Ah, eu quero ser assim, eu sou feliz assim, eu sou assim, e você tem que me aceitar assim. E ai de você se você não me aceitar assim. Não é desta forma que nós estamos vivendo hoje? Temos que aceitar tudo o que nos é imposto, mesmo que isso vá frontalmente contra aquilo tudo que a gente acredita. Nós temos que aceitar. E eles mudaram a palavra aceitar para respeitar. Mas no fundo é engolir o sapo. Não é? Tem que engolir esse sapo. Faz tempo que eu não falo isso. Temos que aceitar. Então deram uma trabalhadinha na palavra respeito e aceitar. O início dos últimos dias é marcado por vários acontecimentos. Muitos já ocorreram, como a vinda de Jesus. Hebreus 1:1. O início dos últimos dias também é marcado pelo derramamento do Espírito Santo para os salvos. Joel
capítulo 2, versículos 28 ao 32. Essa passagem é tão escarnecida, né? Atos, capítulo 2, versículos do 16 ao 21. Um outro acontecimento que marca o início dos últimos dias é a nossa inclusão, a inclusão dos gentios na salvação. Que a salvação... Você já leu o livro do Apocalipse? Você já deu uma boa lida? Para quem é o livro do Apocalipse? Quando eu digo para quem, não quer dizer só para aquela pessoa, mas para quem foi escrito? Para nós gentios? Não, foi escrito para os judeus. Leia lá. Porque a salvação veio para os judeus, mas nós fomos, pela compaixão, graça e misericórdia, nós fomos incluídos na salvação. Atos, capítulo 13, versículos do 39 ao 49, e vai por aí afora. Um outro acontecimento que indica os últimos dias é o milênio, lá de Miqueias, capítulo 4, versículos 1 ao 7, Ezequiel 38, 16. E esses últimos dias, meu irmão, minha irmã, você que está aí acompanhando, eles já estão se desenrolando. Nós estamos chegando ao final dos últimos dias. O ministério de João, o Batista, que o nome dele era João. Batista era o apelido, porque ele batizava. João, o Batista. A Bíblia diz que ele iniciou tudo com a pregação do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2, Marcos 1, do 1 ao 4. E Jesus, depois do seu batismo, pregou a mesma mensagem de João, o Batista. Você pode ler lá em Marcos, capítulo 4, versículo 17. Jesus dizendo, ou melhor, está escrito assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí foi identificado os últimos dias. Hebreus 1, 1 e 2. E o apóstolo Paulo também identificou a partir daí os últimos dias, o ministério de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5 e também 13. Mas não Pedro, Tiago, em Tiago 5, do 1 ao 8, também. João também identifica a partir daí os últimos dias. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Aqui é João o apóstolo, não é João o Batista. Todos estes do primeiro século identificaram como os últimos dias a partir desta época. E o final dos últimos dias será, ou melhor, está sendo,
será quando foi escrito, e está sendo, porque isso está acontecendo nos dias de hoje. O final dos últimos dias, ele é marcado por muitos acontecimentos. Mas dentre eles não será o último dia. O último dia não faz parte dos acontecimentos que marcam o final dos últimos dias. Porque os últimos dias, na verdade, apontam para uma época, a época que nós estamos vivendo. E o último dia dará início a um período chamado milênio. Tempo do julgamento, do trono branco, enfim. Então, nós somos uma geração, nós somos uma parte da população mundial que Deus nos posicionou entre o começo dos últimos dias, que é o tempo de João Batista, e uns 2000 anos mais perto do fim desses últimos dias, que vai culminar com o milênio. Olha a bênção que Deus nos deu. E as pessoas ficam, falando. É isso que eu nunca consegui entender. Viver nesta época, só por isso nós deveríamos louvar e agradecer a Deus. Porque nós somos uma geração, nós fazemos parte de um povo abençoadíssimo por Deus. Um povo que tem a palavra de Deus nas mãos. Qualquer esquina você compra uma Bíblia. Hoje qualquer pessoa faz um curso de teologia. Hoje qualquer pessoa é ajudada a entender tudo isso. Porque nós, segundo a sua promessa, qual que é a promessa? Qual era a promessa de Deus para os judeus? A terra prometida. Qual a promessa para nós através de Cristo Jesus? A salvação. E Pedro escreve em 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 13 ao 18. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. É Pedro falando que os indoutos e inconstantes torcem
e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Isso aqui, que está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 13 ao 18, é para tirar qualquer pessoa da ignorância. Ninguém pode dizer, olha, mas eu não sabia. Porque aqui está claro que as pessoas vão distorcer a palavra de Deus. Aqui está claro que a gente sabendo disso de antemão, quer dizer, antecipadamente, só permite quem quer. Não tem como falar, eu não sabia. O versículo 17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, quer dizer, antecipadamente, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais por ele arrebanhados, sejais por ele enganados. De antemão você sabe que vai ter gente que vai te sequestrar para mentir para você cair da sua firmeza em Cristo. Porque isto faz parte dos últimos dias e a gente sabe disso antecipadamente, ou pelo menos você deveria saber. Ai, mas pastor, eu não sabia. Eu nunca ouvi isso. Olha, gente, é só pela graça de Deus mesmo que eu faço esse trabalho, porque tem hora que eu tenho vontade de pegar umas pessoas, mas dá uns, sabe aquele coque que o seu Madruga dá no Chaves? Eu tenho vontade, porque a pessoa fala, mas eu não sei, eu nunca ouvi isso. Mas você não tem que ouvir, ô infeliz, você tem que ler. Se você tivesse lido, você não ia frequentar durante tanto tempo essas loucuras que as pessoas frequentam. Ah, pastor, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância acabou com Cristo. O tempo da ignorância se acabou com a palavra escrita de Deus. A partir daí não tem mais tempo da ignorância. Ignorante é quem quer ser. Agora, você quer ser ignorante, quer que Deus te perdoe pelo seu desejo, pela sua concupiscência errada? Peraí, você está seguindo um Deus diferente desse da Bíblia. Foi isso que nós falamos ontem. Você acha, meu irmão? Ninguém sabe quanto tempo tem de vida, as pessoas morrem. Eu estava vendo aí, ontem morreu um atleta, né? Um judoca aí, lá. Um sujeito novo, morreu, ninguém sabe como. Eu estava vendo hoje de manhã, morreu um goleiro lá na concentração, o sujeito estava lá, morreu. Apareceu morto, acordou morto. Ninguém sabe o tempo de vida que tem. E as pessoas ainda ficam seguindo esses hipócritas, ladrões,
mentirosos, corruptos e corruptores da palavra de Deus. E ainda querem discutir com a gente, querem provar que aquilo que eles pregam e seguem é que é verdade. Que a gente que é meio doido. Então por que tem isso aqui na Bíblia? Por que Pedro escreve? Por que está isso aqui? A Bíblia diz que nós temos que deixar todo o embaraço. O que é embaraço? São coisas que nos impedem, que nos atrapalham. Porque o pecado, ele nos rodeia. Mas em contrapartida, a nossa salvação está agora muito mais perto do que estava no dia que nós aceitamos a nossa fé. Romanos 13, 11 e 12. São os últimos dias. Cada um faz o que quer. Né? Tava lendo hoje que acho que um procurador, não tenho certeza, acho que de Minas, ele ganha 27 mil reais por mês reclamando que ele vai virar pedinte. 27 mil reais por mês. Diz que vai virar pedinte. Até o nosso irmão aí hoje mandou um zap aqui de uma carta, né? Ele é advogado também, esse nosso irmão. São os últimos dias. Olha que zombaria, o sujeito ganha 27 mil reais, porque eu pago imposto, você paga. Você ganha isso por mês? 27 mil reais, fora as mordomias lá, você ganha? Óbvio que não. Você é pedinte? São os últimos dias. São os homens, entendeu? Inconstantes, abomináveis. Estas pessoas que te obrigam a aceitar aquilo que Deus abomina. E tem gente que é tão covarde que aceita. Não, se eu não aceitar, como é que vai ser, né? Aceite. Depois você vai se entender com Deus. Eu prefiro dizer que não aceito, e não aceito mesmo. E me entender com um bando de homens, do que fazer de conta que aceito e me entender com Deus. Um bando de homens eu posso. Converso, mostro, explico. Agora com Deus eu não tenho como me entender. Como é que eu vou me entender com Deus? O que eu vou explicar para Deus? Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão aí vivendo comigo esses últimos dias, hoje nós temos todas as oportunidades que os nossos antepassados não tiveram. Seu bisavô, tataravô, eles não tiveram essas oportunidades que nós temos. A imprensa, o rádio, o telefone, a internet, o transporte fácil. Hoje nós temos tudo isso e os nossos antepassados não tiveram. Hoje nós temos muito mais conhecimento da verdade da palavra de Deus do que antes. O que eu estou dizendo? O que eu estou
tentando dizer desde o começo é que o noivo, que é Jesus, alegoricamente, né, pode ser que ele venha hoje. Você pode afirmar para mim que não? Como eu não posso afirmar que sim, por causa disso que eu estou colocando nessa condição. Pode ser que ele venha hoje. E se o noivo vier hoje buscar a sua noiva, como é que está o óleo da sua candeia? Não é o azeite, não, porque azeite é outra coisa, é o óleo. O óleo é aquilo que sobrou quando se fez o azeite. Como é que está lá o óleo que serve para queimar, para iluminar? Verifique o seu óleo. Nós precisamos ser mais obedientes, mais santos, mais perseverantes do que qualquer outro cristão de épocas passadas. Porque nós estamos mais perto do fim, nós estamos mais perto do encontro com o nosso Salvador, o que todos antes de nós estiveram. Nós temos que ser mais zelosos pela verdade e mais corajosos. Amado Deus, querido Pai, poderoso Senhor, foram muitas palavras, Senhor, mas nós precisamos mesmo de ação. Nós precisamos mesmo mostrar o nosso amor, defender a Bíblia Sagrada, defender a verdade, doa a quem doer, arda em quem arder, goste quem gostar. O importante é que o Senhor goste, que o Senhor nos aprove como homens e mulheres verdadeiras, imagem e semelhança do Senhor, não imagem e semelhança de um artista, de uma modelo, não, do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido. Fortalece-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Livra-nos, Senhor, do mal. Principalmente, Senhor, por compaixão, por misericórdia. Livra-nos da mentira, de falarmos mentira e de participarmos da mentira. Esta é, Senhor, a minha oração. Com ações de graças, no nome do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.